nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos a falar um pouco sobre o título provavelmente mais conhecido de Jesus, Cristo. Jesus, o Cristo, Jesus, o ungido. A palavra Cristo é de origem grega e quer dizer justamente ungido. Em hebraico, ungido se diz Messias ou Mashiach, né? Mas para nós, então, Jesus é o ungido de Deus. Ele mesmo retoma na sinagoga de Nazaré, Lucas 4, nos fala sobre isso, quando ele, depois de ser batizado por João no deserto, depois de sofrer as tentações, né? Ele foi batizado por João no Jordão e sofreu as tentações no deserto. Jesus vai à sinagoga de Nazaré, abre uma passagem do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu, para anunciar a boa nova aos pobres, curar os corações doloridos, trazer a vista aos cegos, a liberdade aos prisioneiros e anunciar um ano da graça da parte do Senhor. Vimos como no Antigo Testamento, em Israel, eram ungidos em nome de Deus pessoas que eram consagradas ao serviço de Deus, numa missão que vinha dele. Era o caso dos reis, Davi foi ungido, Saul foi ungido. Era o caso dos sacerdotes, vemos como o sumo sacerdote, particularmente Arão, passou por esse rito da unção. Em raras ocasiões também profetas eram ungidos. Vemos isso, por exemplo, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16. Então, essa característica de ser cheio do Espírito de Deus, de ser ungido, era a característica por excelência do Messias, que Deus enviaria para instaurar definitivamente o seu reino. Então vemos no Antigo Testamento esta esperança messiânica, esperança de que Deus enviaria o seu ungido, que deveria então instaurar definitivamente o reino de Deus. O Messias deveria ser ungido pelo Espírito do Senhor. Isaías 11, versículo 2. O Espírito do Senhor repousa sobre mim porque ele me ungiu. E ele seria ungido ao mesmo tempo rei e sacerdote, mas também como profeta. Jesus realizou a esperança messiânica de Israel em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Chegamos então ao parágrafo número 437. O anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus como sendo o Messias prometido a Israel. Lucas 2, versículo 11. Hoje na cidade de Davi, Belém, né, conhecida como a cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, já no anúncio aos pastores, o anjo anuncia que aquele que nasceu, o menino Jesus, era o Cristo Senhor, era o Salvador. Então, desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Ele foi concebido como santo, do seio virginal de Nossa Senhora. José foi chamado por Deus a receber Maria, sua esposa, grávida daquele que nela foi gerado por obra do Espírito Santo. Mateus 1, 16. A fim de que Jesus, chamado Cristo, nascesse da esposa de José, da descendência messiânica de Davi. Então vejam que a messianidade, a escolha, a predestinação de Jesus a ser o grande ungido de Deus, ela já é marcada
no momento mesmo do seu nascimento, ou até da sua concepção. Nós teremos oportunidade de ver em outras ocasiões que existe uma disputa posterior sobre o significado do batismo de Jesus em termos trinitários, digamos assim. Qual é o significado do Espírito Santo que vem sobre Jesus? De fato, para grande parte dos santos padres, dos estudiosos, naquele momento o Espírito veio muito mais em função de João Batista do que em função de Jesus. O Batista viu o Espírito vindo sobre Jesus sob a forma de pomba e aí dá testemunho daquilo que ele viu e ouviu. E a voz do Pai que proclama: esse é meu Filho bem-amado, no qual eu coloco toda a minha afeição, escutai-o todos vós. Santo Irineu, ele vai ter uma reflexão diferenciada no sentido de procurar indicar que o batismo de Jesus significou sim algo de concreto para ele, como atualização da sua própria consciência messiânica, porque a partir do batismo de Jesus por João, a sua vida muda radicalmente e ele deixa a carpintaria de Nazaré e parte para a sua missão na chamada vida pública, para a instauração do reino de Deus, para o anúncio da Boa Nova. Na verdade, as duas correntes de pensamento, no meu modo de ver, podem perfeitamente se coadunar. É claro que já desde o momento da concepção, Jesus era plenamente verdadeiro Deus e verdadeiro homem, concebido que foi no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Isso não significa que o batismo de Jesus e a vinda do Espírito Santo sempre sobre ele tenha sido simplesmente algo em função do Batista, pode perfeitamente ter, como Santo Irineu mencionava e outros no seu segmento, um momento de atualização da sua própria consciência messiânica. Para mim, o que acontece conosco nos sacramentos vai mais ou menos na mesma linha, né? Nós, no nosso batismo, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós nos tornamos na habitação da Trindade já no momento do batismo. Portanto, nós já temos o Espírito Santo em nós. Aqueles que são batizados como criança e são crismados depois como adultos, eles têm essa separação, né, do sacramento da crisma em relação ao batismo, daí o nome de confirmação. Quando se batiza um adulto, normalmente se batiza esse crisma e se dá a primeira comunhão na mesma celebração. Então, nesse caso, o batismo não é uma simples confirmação daquilo que acabou de ser feito no batismo. A crisma, como todos os sacramentos, tem as suas graças próprias, né? Todos os sacramentos aperfeiçoam aquilo que nós recebemos em semente no momento do batismo. De qualquer maneira, está claro que nós pedimos tantas vezes que o Espírito Santo venha sobre nós, sempre de novo, no início das nossas orações: vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Por isso é que eu sou bastante simpático à posição de Santo Irineu, de que o batismo de Jesus significou sim algo também para ele, não que o Espírito Santo tenha vindo aonde ele não estava antes. Quem vai dizer que Jesus não tinha o Espírito Santo desde a sua concepção? E mais ainda, que o Filho de Deus é com o Pai e o Espírito um só Deus desde toda a eternidade. Mas do ponto de vista da realização do projeto da salvação, houve sim etapas consecutivas na vida de Jesus. Mas é claro que os evangelhos da infância já nos falam daquele que nasceu e que é o Cristo Senhor. Desde o início, ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo. Então, que nossa Mamãe do Céu, que viveu tão de perto essas situações, nos abençoe e que o Espírito de Deus nos ilumine nessa nossa caminhada de fé. Que assim seja. Amém.